Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso episódio de entrevistas.com. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a doutora Renata. A doutora Renata, eu tive duas conversas com ela o ano passado e foi talvez a pessoa, não, talvez não, foi a pessoa que me apresentou como que o Covid, como que esse coronavírus, como que esse vírus realmente ia se evoluir e o que ia acontecer. Foi a primeira pessoa que me falou que esse vírus não era só uma doença pulmonar, que ele tinha complicações sistêmicas. Até aquele momento a gente não sabia, não sabia disso. É uma pessoa que está mais de um ano à frente mesmo combatendo o coronavírus dentro da UTI de dois grandes hospitais. Então, é uma pessoa que sabe muito sobre isso. É, eu vou deixar ela se apresentar e assim a gente presta bastante atenção porque realmente são informações valiosíssimas que a doutora Renata passa para a gente. Doutora Renata, muito obrigado de ter aceito o nosso convite nesse meio dessa loucura toda. A gente estava conversando, você falou que tem que estar 24 horas, vindo de um plantão de 24 horas. Obrigado pela essa disposição. Eu já te começo passando uma pergunta. O ano passado, quando a gente conversou e surgiu o coronavírus, o Ashley Marino falou se a gente fizesse as coisas certas, ia morrer em torno de 50 mil pessoas. Se a gente fizesse as coisas erradas, ia morrer mais de 1 milhão de pessoas. Nós estamos batendo na casa de 320 mil pessoas que morreram dessa doença. Doutora Renata, nós fizemos tudo errado? Oi, Léo. Primeiro quero agradecer demais pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. De verdade, obrigada, gratidão por toda a consideração mesmo. Para a gente é bastante importante falar a respeito, né, da pandemia, de como ela está acontecendo. Acho que todos nós, profissionais de saúde, todos nós que temos aí alguma condição, né, um pouco de compreensão da ciência, temos que ter esse compromisso agora aí, que a gente entendeu que o negacionismo ganhou uma força absurda na nossa sociedade, né? Então, muito obrigada, de verdade, estou muito feliz de estar aqui. O professor Asher, o doutor Asher, ele no começo, né, a gente falava, meu Deus, o pessoal que estuda epidemiologia parecem os cavaleiros do apocalipse, né? Eles vêm anunciando um absurdo, mas é porque eles conseguem transformar em cálculo matemático aquilo que para a gente é muito abstrato. É que é muito difícil compreender, né, progressões geométricas, é muito difícil compreender exponencial. Então, para eles, uma coisa que é muito visível, visual, eles batem o olho nos números, eles conseguem projetar e visualizar o cenário. Para a população, não. A gente não lembra nem da fórmula de Bhaskara da escola, né? Imagina entender o que é uma exponencial. Verdade. Né? E a gente fez errado, sim. A gente não fez tudo errado, mas eu posso falar que a gente nadou contra a maré, né? A gente pegou o caminho mais difícil, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de níveis educacionais e civilizatórios no Brasil. Para mim, a nossa crise é muito maior de educação, de civilização do que sanitária. A crise sanitária foi vamos dizer, o desfecho, né, de anos de falta de educação e de falta da penetração do Estado de uma maneira efetiva na vida das pessoas. Então, agora a gente culminou no que nós estamos vendo agora. E uma outra coisa importante, e aí eu faço uma meia-culpa, né? É o quanto a academia, a ciência se distanciou das pessoas. A gente faz ciência para uma elite, isso é péssimo, porque agora a nossa palavra fica em dúvida. Né? E aí, quando a gente tem pessoas que atingem a população de uma maneira muito mais eficiente na sua comunicação do que a própria ciência, é uma concorrência desleal. Né? Então, a gente não consegue se fazer ouvir pelas pessoas. Então, a gente tem um caldo de situações que levaram à condição que a gente está agora. A gente tem muito mais mortos do que 320 pela Covid, muito mais.
Primeiro, porque a gente subnotifica. Então, tem muita gente que morreu e que não foi notificado. Segundo, porque a doença, ela mata de maneira direta e de maneira indireta, né? Então, assim, de maneira direta são os doentes que morrem lá pela sepse, são os doentes que estão lá com a gente. E de maneira indireta, porque a gente não está conseguindo internar outras doenças, né? Então, se você for pensar, imagina o quanto de gente que está precisando de revascularização do miocárdio e nós paramos de operar. O quanto de gente está precisando de tratamento oncológico e nós paramos de fazer quimioterapia, de diagnosticar câncer. Então, isso também é morte pela Covid, se a gente for pensar de uma maneira geral. Então, a nossa mortalidade é muito maior. Então, o professor Átila, ele acertou de cheio, né? E acertou porque tem ciência no que ele fala. E, infelizmente, a gente fez errado, sim. A gente tem anos de deseducação da população que culminou nessa situação que a gente está vendo agora, né? A gente não fez nada do que a ciência mandou, né? De fazer distanciamento social de verdade, de comprar vacina quando tinha, enfim, a gente acabou não aproveitando o momento que tínhamos, né? Para tomar conta da pandemia de uma maneira efetiva. Renata, você que é uma pessoa que está bem há um ano mesmo vivendo diariamente isso, realmente esse discurso anti-vacina, esse discurso negacionista, essa questão, por exemplo, vamos falar a verdade, né? A questão do presidente falar que não precisa de usar máscara, que você tem que sair de casa, isso realmente reflete na camada da sociedade? Você vê isso acontecendo? Ele é um exemplo mesmo do anti-negacionismo? Ele é a personificação do negacionismo. Léo, é uma mistura de coisas, né? Falta de instrução e de desespero, né? Então, assim, quando você está desesperado, você acredita naquilo que te dá algum tipo de alento. Então, tudo que todas as pessoas querem é uma cura. Tudo que as pessoas querem é uma tábua de salvação. E aí ele oferece isso, e ele é uma voz importante social. Né? Então, a gente acaba concorrendo, por isso que eu estou falando que a ciência ela se distanciou do povo, não consegue conversar com a sociedade da mesma maneira que o presidente consegue, por exemplo. Né? Ele atinge. E aí que fica uma concorrência de discurso. Então, assim, a gente fala uma coisa, a ciência fala uma coisa, e vem um representante eleito democraticamente, portanto, eleito porque as pessoas acreditam e confiam nele, falando uma outra coisa. E essa coisa do mito, quando a gente fala, olha, as pessoas que acreditam no Bolsonaro acham mesmo que ele é um enviado de Deus. E isso não tem como racionalizar. Né? Não tem ciência suficiente que eu consiga derrubar a crença nisso. É muito difícil, eu estou lidando com o invisível. Então, eu te dou dados estatísticos e ele te traz Deus. Ele traz a religião. É uma briga desleal, né? Então, é uma concorrência desleal, realmente, né? Desleal. Imagina assim, ó, você tá com uma doença grave ou uma ameaça grave. Vem alguém e fala: olha, eu tenho a solução para o teu problema. Até pessoas instruídas começam a acreditar, porque é a tábua de salvação, é aquilo que fala: olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? No final, se você pegar a doença, tudo bem, porque tem tratamento. A gente não tem medo de pegar gripe, não é? A gente não tem medo de pegar gripe por influenza. Não tem, por quê? Porque tem cura. Então, tudo bem pegar a doença. É o que aconteceu com a corona. Ele ofereceu uma cura. E isso tirou das pessoas o medo da doença. Então, é a única explicação que a gente pode ter para as pessoas fazerem festa clandestina. É louco isso. Eu fico pensando no pessoal da psicologia e da antropologia tentando explicar isso, sabe? Assim, porque é praticamente um suicídio. E para você ter uma noção do quanto a fala tem ressonância, eu tenho doente gravíssimo e insuficiência respiratória franca, oxigenando nada, pedindo ivermectina no hospital. Olha que coisa doida. Aí você fala, mas aí eles falam assim, não, é que eu já comecei o tratamento, como é que chama? Precoce, e eu preciso continuar. Quantos dias o senhor está tomando ivermectina? 5 dias. Então, o senhor acha que se tivesse feito efeito, o senhor estaria aqui? Olha a falta de racionalidade.
A pessoa está lá, insuficiência respiratória, sentindo, morrendo afogado, literalmente, mas ele quer continuar tomando ivermectina e cloroquina, né? Porque ele acha que não tomou a dose inteira que ele precisava ainda. Então, assim, como que a gente chega no emocional? Porque a gente vem com racionalidade, com números, a gente vem com ciência, de metodologia dificílima de explicar. E aí eu venho com místico, ou com uma resposta feita, que é tudo que eu gostaria, eu também queria acreditar. Né? Acho que ninguém mais do que nós que estamos lá no hospital cansado, morto de tanto trabalhar, gostaria que esse kit funcionasse, né? Então, assim, é a fome com a vontade de comer. Você dá a resposta que a pessoa gostaria de ouvir. Olha que difícil concorrer com isso, né? É muito difícil. É assim, bom, tudo que a gente leu, que a gente estuda, a gente vê que realmente esse tratamento precoce não existe. Inclusive, né, as últimas notícias que a gente tem, que o pessoal em estado mais grave são eram a população que estava fazendo uso desse medicamento, desse tratamento precoce. É isso mesmo? Isso é verdade? Você vê isso dentro da sua clínica diária? É uma verdade. Vamos dar bem nome aos bois, né? Sim. O presidente divulga, o Ministério da Saúde homologa e o Conselho Federal de Medicina se cala. Sim. A verdade foi essa. Né? Então, assim, a gente tem aí uma soma de instituições e de fatores que levaram ao caos que nós estamos agora sob esse aspecto da medicação. Então, assim, tem cidades como São Lourenço, aí em Minas Gerais... Interrompendo um pouquinho, deixa eu completar a sua pergunta. Você falou do Conselho de Medicina. Então, se tivesse homologado sorvete, então o médico teria a liberdade de prescrever sorvete. Né? Exatamente. E assim, o Conselho Federal, ele tentou ajustar as normativas. Tem uma reportagem bem completa na época falando dos porquês do Conselho Federal. Porque, assim, em nenhum lugar do mundo civilizado, pelo menos, houve, entre aspas, né, não foi uma autorização expressa, mas foi uma via, vamos falar assim, que facilitou o médico a prescrever o kit de prevenção. Então, assim, o conselho, ele coloca que dentro das normativas do ato médico, o médico, ele tem vamos falar, liberdade de prescrever para o doente dele aquilo que ele acha correto. Só que também existe no próprio código, né, o que se chama de boas práticas. Sim. E as boas práticas, elas são pautadas em ciência, no que você tem consenso, nas atualizações de congresso e tudo mais, né, nos guidelines. E aí, assim, não existe nenhuma normativa que mostre, né, diretrizes específicas para a instituição de tratamento não comprovado. Não existe isso, né? Então, o tratamento experimental, ele deve ser tratado como experimental, no meio acadêmico. Então, eu não poderia prescrever, não poderia entrar dessa forma. Então, o Conselho, ele achou um meio aí dentro da legislação do próprio Conselho de permitir que os médicos que quisessem prescrevessem. Né? Se eles não tivessem feito essa interpretação da norma, os médicos não estariam autorizados a prescrever. Tanto que é muito sutil o que eles usam aí como argumentos para autorizar os médicos. E ficou uma pressão sobre a classe médica, né, a respeito disso. Por quê? Porque eu tenho o Ministério da Saúde, inclusive, com uma plataforma que tinha um jeito da pessoa ir lá colocar os dados e conseguir a prescrição do kit, eles tiraram do ar. Só que não adianta, a internet não perdoa, fica gravado. Então, você não precisava nem ir no médico. Tinha lá um aplicativo, uma ferramenta no site do Ministério, que a pessoa colocava lá os sintomas e tudo mais, e ela conseguia uma forma de ter a prescrição do kit lá profilático, né? E, ao mesmo tempo, o sistema de saúde meio que pressionou os profissionais, porque mandou o kit para as unidades básicas de saúde, teve grandes grupos
né, de saúde que, entre aspas, pressionaram o profissional que estava trabalhando para eles, porque, em última instância, o médico ele é um funcionário de uma instituição. E se a diretriz daquela instituição é essa, ele vai fazer o quê? Ele vai seguir, mesmo ele, pessoa, não acreditando, porque, afinal de contas, fica uma briga muito difícil de se vencer. Então, toca para frente e faz o que as instituições querem. E a própria população pressionando, né? Porque o que acontecia? A pessoa ia no médico, o médico não prescrevia o kit, vai no outro médico que prescreve. Olha que louco. Então, tem cidades como São Lourenço, que está na fase roxa agora, que não tem um leito de UTI livre. Então, e isso foi adotado pela Secretaria de Saúde como prática, como política de combate à pandemia principal. Não foi isolamento que eles usaram como política, foi o kit profilático. O próprio Manaus toma cloroquina da vida toda, né? Por causa da malária. E o que aconteceu em Manaus? E eu tenho lá na nossa UTI, por exemplo, 75%, talvez até mais, dos pacientes que estão lá em insuficiência respiratória franca e muito graves, tomaram o kit. Então, o que eles estão fazendo entubados lá na UTI? Então, isso deu para as pessoas uma sensação de que estava tudo sob controle, né? E aí a gente teve essa explosão. Claro que teve a questão da variante P01, mas isso também foi culpa da circulação do vírus. Então a gente fala assim, agora está muito mais grave por conta da variante que é mais contagiosa. De fato, a variante é mais contagiosa, né? Ela aumentou o número de coroas que tem lá no vírus. Então, ela é realmente mais contagiosa. Mas o vírus, ele se modificou porque ele circulou mais. A função do vírus é essa, é tentar se adaptar para se manter viável, para conseguir continuar contaminando. Então, todo vírus faz isso. Se você consegue segurar a transmissão, você também consegue segurar as variações genéticas, as variações que o vírus pode fazer para continuar viável. Quanto mais transmite, mais ele muda, porque é a forma que ele tem de continuar contaminando pessoas e se manter vivo, né? Então, na verdade, a gente deu sorte para o azar. A gente deu condições biológicas para o vírus modificar. Então, a culpa continua sendo, não é da variante. A culpa continua sendo nossa por ter permitido uma circulação tão absurda do vírus. E aí deu sorte para ele realmente se modificar ainda mais. Então, é assustador. E aí, todas as cidades que adotaram o kit como medida de saúde pública estão sem leitos de UTI. Né? Então, tem uma correlação direta, sim. Aí, vou te fazer também agora então, uma série de perguntas. Uma coisa que você me falou, uma coisa que você falou e que as pessoas não estão prestando muita atenção a isso, que é a repressão, as outras doenças que não estão sendo tratadas, que isso vai trazer uma certa sobrecarga para o sistema único de saúde imensa. E em contrapartida a gente vê que a gente está tendo os recursos sendo reduzidos do SUS. Nos próximos anos, além de ter que conviver com as sequelas do coronavírus, nós vamos ter que conviver com várias doenças que não foram, que não foram tratadas nesse período. Outras. Exatamente. A questão do uso do kit Covid da cloroquina, que está faltando remédio para quem precisa de malária. Isso está acontecendo, isso mesmo? Tá faltando remédio para essas pessoas? E mais, sobre a condição de intubação, aquele que o pessoal está chamando de kit de intubação. Tá faltando kit, isso? Né? Tudo virou kit agora nesse país, né? Bom, vamos lá. Com relação à cloroquina para o pessoal da malária, do lúpus, né? A hidroxicloroquina agora ela virou uma vilã, parece, né? E não é nada disso, é uma droga super eficiente realmente para a replicação da malária, ele evita a febre maleita. Na febre maleita tem a ruptura da hemácia, a pessoa acaba morrendo por hemólise, né? Então ela segura a febre maleita. Para o lúpus ela é importante porque ela impede a formação de anticorpos contra os tecidos. Então não é que falta cloroquina, a gente tem cloroquina para dar e vender, até porque o exército produziu cloroquina nos laboratórios. A gente não sabe nem o que fazer com hidroxicloroquina nesse país.
O problema é a destinação, né? Então, ela foi destinada para esses kits COVID e acabou faltando logística de distribuição da hidroxicloroquina para as populações que estão expostas à malária. Então, não é por falta de remédio, não, foi falta de coordenação, mais uma vez, do Ministério da Saúde, né? Isso porque a gente tinha um ministro especialista em logística. É muito louco, né? Muito louco. Não esqueceram. Esse é um dado. A outra coisa é com relação a essa questão das pessoas que já tomavam a hidroxicloroquina ter mais ou menos doença, né? Então falaram assim, olha, mas a gente não pegou tanto paciente de lúpus com Covid, será que é porque ele tomava hidroxicloroquina, né? Não, eles se expuseram menos, então isso pode ter um efeito. Se eu tenho lúpus, eu ia ficar desesperada para não pegar Covid. Então, essas pessoas acabaram se cuidando mais. É uma questão estatística, né? É uma questão mesmo de entender que foi a prevenção. E o kit intubação, né? Como eu disse, tudo virou kit, né? A gente individualiza muito a necessidade de sedação e bloqueio dos pacientes que são intubados e que são ventilados. Eu vou tentar explicar o que acontece. Existe uma mescla de medicação utilizadas para intubar, mas não só para intubar, mas para manter o paciente em ventilação mecânica. Então, quando intuba, as pessoas acham que é alguma coisa muito simples a intubação. Agora, assim, é muito engraçado, sabe? Porque a gente vê gente dando show, dando vários chiliques no PS, gritando, pedindo respirador, e nem é nada, sabe? A pessoa está em surto esquizofrênico só e acha que está com Covid, umas coisas assim absurdas. O ato intubatório, ele é gravíssimo, né? Ele incorre em vários riscos. Então, a pessoa pode morrer sendo intubada. É muito grave intubar. E outras complicações podem estar associadas à manutenção do tubo na via aérea do paciente. Por exemplo, aumenta a incidência de pneumonia por bactéria no paciente que está intubado. Porque você tira toda a proteção da via aérea, você estabelece uma comunicação entre o meio externo e o pulmão do doente. Então, a gente usa filtros e tudo mais, mas tem doente, por exemplo, que acaba cursando com pneumonia nosocomial, que a gente chama, que é pneumonia hospitalar, né? Então, é por isso que toma antibiótico, né? Não é porque o antibiótico mata o vírus, não. É porque a intubação, ela acaba... E o próprio vírus, né? A presença do vírus acaba predispondo a infecção, a outras infecções oportunistas bacterianas. Daí que ficou essa lenda que a azitromicina mata Covid, mata corona. Não mata, né? Só que a própria presença do vírus predispõe ao surgimento de infecções por bactérias, por clamídia, por pneumococo, que são bactérias. E aí sim o antibiótico vai combater. Mas enfim. Então imagina o que é alguém abrir tua boca, pegar um instrumento chamado laringoscópio, vai lá no fundo da garganta, puxa a glote é esse músculo que a gente fecha a via aérea para engolir, né? Você sente a glote. Então, esse laringo, ele traciona a glote para você introduzir um cano dentro da garganta e agora eu vou ligar essa pessoa num compressor, porque o ventilador mecânico é um compressor, né? Muito bem ajustado, mas é um compressor que vai empurrar ar lá dentro desse pulmão. É absurdamente desconfortável e antifisiológico, né? A gente respira por pressão negativa. Quando a gente respira normalmente, o nosso corpo gera pressão negativa intrapulmonar para o ar entrar. Quando eu coloco em ventilação mecânica, eu mudo toda essa configuração, passa a ser por pressão positiva. Então, é muito desconfortável. E sem falar que quando o paciente não fica bem acoplado ao ventilador, você não consegue ventilar, ele briga com o aparelho. Ele compete com o aparelho. E isso pode trazer outros transtornos, enfim, é bastante complicado. Então, na hora de intubar, você usa uma mescla de medicações que é para paralisar a pessoa e para a pessoa dormir, né? E ter amnésia, né? Essas medicações, elas induzem a amnésia. A pessoa não precisa lembrar do que ela passou ali naquele momento, né? Então, são drogas sedativas, hipnóticas, que são drogas para a pessoa dormir e ter amnésia. Geralmente são benzodiazepínicos essas drogas. A mais usada é uma famosa chamada midazolam, Dormonide.
Aí você pode usar drogas anestésicas, né? Que são usadas assim, às vezes, se a intubação é só para intubação, essas drogas anestésicas elas são muito boas, porque ela tira a dor e faz a pessoa dormir também. E aí, dependendo do tipo de droga, ela tem um efeito mais rápido ou mais prolongado. Se usa muito Propofol nessa hora, né? O Propofol é de efeito rápido, mas ultimamente a gente tem usado contínuo, em bomba. E o outro grupo de fármacos são os opioides, que são drogas derivadas da morfina, que é para não ter dor. A pessoa fica, Léo, de 15 a 20 dias entubada, é muito tempo. E não é só entubada, né? Não é só entubada. Ela está toda invadida. Então, ela está com um tubo na garganta, a máquina mandando ar. Geralmente, ela está com um catéter no pescoço que vai até o coração para levar a medicação. Sonda gástrica, ela para de comer por boca, ela está entubada, não pode comer por boca. Então, é passada uma sonda pelo nariz ou pela boca, mas em adulto é sempre por nariz, que vai até o estômago ou até o intestino para ela se alimentar. Ela está com sonda vesical, eu preciso saber quanto ela urina por dia. Então, tem uma sonda no canal da urina. Geralmente, doentes graves cursam com insuficiência renal, mais catéter, para fazer hemodiálise. Punção toda hora tira sangue. Então, é muita dor, é muita dor. Fora que só o fato de estar deitado, acamado, você já vai ter dor, porque você não se mexe. Então, tem a dor da imobilidade, a dor do próprio processo inflamatório. O corona, ele produz um monte de lixo, de toxinas, né? Por conta da sepsis, que dói demais. É muita dor, muita dor. Então, se usa opioides, que são os derivados da morfina. O mais usado é uma droga chamada fentanila. E aí é uso contínuo. Enquanto o doente estiver nessa situação de invasão, ele tem que ficar com essa droga. E por último, né, que é o que está mais acabando agora, são os bloqueadores neuromusculares. A gente ventila esses pacientes de uma maneira que a gente chama de protetora. O que é isso? Eu não posso colocar muito ar nesse pulmão, porque é um pulmão machucado, né? Ele está todo cheio de líquido, todo o sistema de proteção do pulmão, né? O sistema surfactante não está funcionando direito. Então, pensa assim, você está com o joelho machucado. Se você ficar fazendo um movimento enorme, a casquinha ali, o coágulo que está formando vai se desfazer, vai machucar de novo. Então, eu não posso fazer o pulmão se movimentar muito. Eu preciso ventilar ele fazendo movimentos mínimos, que é para preservar o pulmão, senão eu vou ter mais lesão. Aí, além da lesão induzida pela doença, eu tenho as lesões induzidas pela ventilação mecânica. Só que para eu conseguir fazer isso, eu não posso deixar o paciente intervir, entrar na ventilação. E aí que é uma coisa muito maluca, né? Porque o centro respiratório que fica no bulbo, ele tá louco por ar, porque tá faltando oxigênio no sangue. Então, ó, pode ver, se você fez um exercício que gastou oxigênio, você começa a respirar fundo, né? Você quer ar, você tem sede de ar. E eu vou lá e não quero dar todo esse ar. Então, o sistema nervoso central não consegue entender isso, né? O centro respiratório concorre. Então, assim, a gente respira normalmente 7 ml, 8 ml de ar a cada incursão respiratória, né? Então, é por quilo que a gente calcula isso, né? De 7 a 8 ml por quilo por cada incursão respiratória. Quando você está com desconforto, isso aumenta para 12, 15. Seu corpo faz isso. Você puxa um volume aéreo muito grande. Em ventilação mecânica protetora, eu dou 6. Então, olha que louco, seu corpo que é 15 e eu dou 6. Que é para te proteger, e aí você não consegue sincronizar. Então, os bloqueadores neuromusculares são os curares. Ele não deixa o aparelho respiratório funcionar, você bloqueia isso. Então, mesmo que o cérebro mande essa informação para a musculatura respiratória, ela não responde, está bloqueado. E aí eu tenho o pulmão na minha mão. Né? E aí eu consigo ventilar de maneira protetora, né? Eu tenho que pensar que eu não posso sequelar mais esse pulmão. Então, é o cisatracúrio, o roncurônio, pavulon, trácrium, e aí tem uma série de drogas bloqueadoras neuromusculares. Geralmente, em outras doenças, a gente só bloqueia para intubar. Na COVID, não. A gente é obrigado, às vezes, a deixar bloqueado por dias o paciente, porque senão você não consegue manter a ventilação mecânica. Então, não é só kit intubação,
é kit manutenção do doente na UTI. Então, a dose que usa é altíssima, porque eles ficam em infusão contínua dessas medicações. E realmente está faltando. E não é no Brasil, está faltando no mundo. Mas, de novo, faltou logística. Por que faltou logística, né? Logística de distribuição. Então, se isso fosse centralizado no Ministério da Saúde, você distribui de maneira racional para os lugares. O ideal é você ter um estoque para semana, uma semana, e aí o Ministério redistribui. Só que o que acontece? O estoque não está dando para uma semana, porque o gasto aumentou aí em cerca de quase 200%, e não tem a distribuição lógica dessa medicação, porque cada estado, cada município está comprando por si mesmo, entendeu? Então, as pessoas acabam comprando a mais do que precisa, enfim, aí falta num, tem no outro, porque a centralização da distribuição deveria ser pelo Ministério da Saúde. Na verdade, tá uma bagunça, né? A verdade seria, o pessoal tá batendo cabeça, né? Exatamente. A situação é essa. Renata, é muito, assim, você colocando desse jeito, assim, pra gente, a intubação é muito pior do que eu imaginava. Eu acho que é muito pior do que muitas pessoas imaginam o que é realmente se você ser intubado por uma questão do coronavírus. É tétrico, né? A mortalidade no Brasil de pessoas intubadas, deixa eu explicar bem a informação que eu vou dar agora, né? Não é a mortalidade dos doentes graves de Covid. Estou falando que a mortalidade dos doentes que são intubados é de quase 50%. Entendi. Morre muito, né? Então, assim, por que morre? Primeiro, porque ele está muito grave. Para precisar de intubação, é uma medida que a gente toma com muito critérios, sabe? É uma avaliação multiprofissional muito importante. Inclusive, né, a gente sabe que a presença de dentistas, e a gente não tem esse profissional na UTI, diminui a pneumonias, por exemplo. Porque na hora que intuba, tudo que eu tenho na boca de flora, eu levo para o pulmão. E a glote fica aberta. Então, tudo que eu tenho de infeccioso, eu posso levar para o pulmão. Então, tem muitos estudos que falam, inclusive, que a presença do profissional odontologista na UTI minimiza as pneumonias por ventilação mecânica, as pneumonias nosocomiais. Só que a gente não tem esse profissional também, olha a confusão, né? Então, assim, a intubação, ela tem uma gravidade pelo próprio doente, que está muito grave, né? E por isso demandou intubação. Então, já é um doente, né? Assim, que a gente já tem uma mortalidade maior pela gravidade dele. E o próprio ato de intubar é um ato muito complexo. Hoje em dia a gente fala em sequência rápida, você para o doente, tem que intubar muito rápido, em 5 minutos tem que estar intubado. Então, se, por exemplo, eu tiver algum acidente de anatomia, qualquer coisa ali que dificulta a intubação, a pessoa fica sem respirar enquanto ela está sendo intubada, você para ela de respirar. Então, até colocar o tubo e começar a ventilação mecânica, leva um tempo, não pode passar de 5 minutos. Mas aí, além da perícia, né, ali da equipe, tem as condições do próprio doente. Tem doente que você não consegue passar o tubo, é uma confusão danada, porque a glote está inchada, a via aérea está machucada. E a permanência do tubo na via aérea é um fator que predispõe a infecções associadas. Então, assim, pensa, eu estou com uma pessoa que já está numa situação de desgaste de saúde absurdo, já gastou toda a reserva orgânica, daí eu coloco um dispositivo que facilita a infecção de micróbios hospitalares, vamos lembrar disso, que não é micróbio da comunidade, né? O micróbio hospitalar, ele é potente, porque ele já foi submetido a uma quantidade muito grande de antibióticos, são resistentes a uma série de drogas, então o micróbio hospitalar é gravíssimo. Então, assim, perceba que a gente tem aí um caldo muito grande para aumentar a mortalidade. Então, a gente tem uma mortalidade muito alta, né? 45% a 50% de mortalidade de pacientes que estão entubados é um absurdo, mas é o que acontece no Brasil. Assim, é o que acontece. Se você pensar, então, assim, as coisas já foram começando bem antes, né? Só quando vetou a lei que colocava dentista dentro dos CTIs, dos hospitais. Então já parece que já foi tudo encaminhando para poder chegar numa situação tão louca que pode estar vivendo agora.
frutos, né, de uma incompetência. E olha, Léo, o SUS é maravilhoso. A gente teria uma mortalidade infinitamente maior se a gente não tivesse SUS nesse país. Só que o SUS, ele tem uma má gestão, né, tem umas coisas assim que são assustadoras. Por exemplo, você tem um profissional dentista, sai muito mais barato que você pagar vancomicina por 7 dias para um doente. Claro. Tem antibiótico e cada dose custa R$ 2.000. Um doente vai ficar 10 dias com antibiótico, que cada dose custa R$ 2.000, são R$ 10.000. Eu já teria pago um profissional. É Olha verdade. aqui. É, eu acho que o pessoal tem que parar com esse negócio de sair criticando o SUS a doidado, porque se não fosse o SUS, assim, a gente tava numa situação escalabrosa mesmo. Acho que a gente não tava nem conseguindo ter essa conversa aqui com você hoje Não, aqui. a gente estava perdido. E o SUS, inclusive, está socorrendo o sistema particular, né? Porque o SUS tem uma capilaridade, né? O SUS ele consegue penetrar muito mais, tem muito mais leito, tem muito mais profissional. Então, assim, o SUS está socorrendo o sistema particular. Porque o que as pessoas não entendem é que quando a gente fala em colapso de saúde, é assim, ó, eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro, tá bom? Não tenho, mas no caso, mas eu não tenho leito. Meu dinheiro não compra, sabe por quê? Porque não tem disponível para vender. Então, assim, ó, o Einstein estava querendo abrir leito lá no HC, porque eles não têm mais leito de UTI. Então, quando a gente fala em colapso de saúde, a gente está falando do colapso universal da saúde, do sistema público e privado. E quem está segurando é o sistema público, porque o SUS ele tem capilaridade. Então, aquele cara que foi lá no plano de saúde e não conseguiu internar, sabe quem vai internar ele? É o SUS. Né? Porque o SUS ele te transfere. Se eu não tenho vaga aqui em São Paulo, eu vou te transferir para outro lugar. O CRAS faz isso. Eu tenho doente de Sorocaba, aqui em São Paulo, eu tenho doente do estado inteiro, de Araraquara, de todo mundo, de todo lugar, porque o SUS consegue isso, o que o sistema particular não consegue. Então, assim, a gente precisa parar, né, de falar mal do SUS e cobrar mais políticas de saúde adequada e gestão, né? E gestão. Porque a gente acaba gastando muito dinheiro com coisas que não precisava gastar e economizando em coisas que, na verdade, ia fazer uma economia absurda lá na frente. É o caso de ter a presença de um profissional dentista dentro de uma UTI, por exemplo. Quer dizer, eu economizo por não pagar o profissional, mas eu gasto uma fortuna infinitamente maior por ter doente infectado, que prolonga o tempo de internação, aumenta a mortalidade, gasto de medicação. Olha que burro, né? É uma economia absurdamente burra. É uma coisa assim que a gente não consegue nem raciocinar de tão louco que é. Renata, eu não vou te tomar muito mais seu tempo. Eu tenho que te fazer mais duas perguntas para pelo menos para eu poder ficar satisfeito. A primeira pergunta é: qual é a situação atual dessa doença? O que a gente realmente sabe dela? E a segunda pergunta é sobre, sobre vacinação. Você que trabalha em duas instituições que foi pioneiro que testaram as vacinas aqui no Brasil, como que você vê essa falta de vacina que a gente tem, esse descaso que foi feito da vacina pela gestão do governo federal? E o que a gente pode esperar dessas vacinas? Realmente é só a vacina que vai melhorar essa situação? E eu vou também, a gente pode tomar qualquer vacina e misturar, e pode tomar mais de 2 doses? Já te emendo essas perguntas para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Tá bom. Bom, vamos lá. Então, com relação à real situação, né? A gente está batendo mais de 3.000 mortos dia, mas pode ter certeza que não é o valor real, né? A gente tem muito mais mortos dia, até porque a notificação ela é atrasada. Então, assim, existem projeções aí que, na verdade, a gente vai chegar a 5.000 mortos dia, o que é um absurdo, Léo. Nenhuma guerra matou isso, né? Isso é uma Nada. loucura. Quantos aviões que caem que a gente fica consternado? Gente, Isso. é uma E as loucura pessoas estão isso. tranquilas com 5.000 mortos dias, né? 1.000 mortos dias já seria um escalabro, né? Um absurdo. Agora imagina, nós estamos falando de 3, né? E uma projeção de 5.000 mortos dias.
os hospitais realmente não têm mais condições de ampliar leitos, não só pelas questões físicas e de equipamentos, mas pelas questões de profissionais. Então, a gente já não tem mais profissional de saúde no mercado. A gente está, por exemplo, o Hospital das Clínicas abriu contratação de emergência. Nós tivemos que contratar gente sem experiência. A gente está tendo que ensinar as pessoas, não tenho problema nenhum com isso, até porque é um hospital escola, mas nesse momento é muito complicado eu ter uma pessoa sem experiência dentro da UTI, né? E pessoas sem condições emocionais, porque a gente que já é escaldado em UTI, está sofrendo, imagina quem nunca pôs o pé numa UTI. Então, por exemplo, de 10 pessoas que entram, 4 ficam, o resto vai embora, desesperado, não quer ficar, não aguentam a pressão, né? Então, assim, a gente tem uma pressão de questões de espaço físico, de questão de equipamento, mas de profissional. A nossa crise agora, inclusive, está sendo mais com profissionais. Ó, para você ter uma noção, tem gente que surta no meio do caminho de casa para o hospital. Crise de pânico, ansiedade, porque ele é um trabalho absurdamente exaustivo, fisicamente, emocionalmente, né? Assim, a gente não para. Hoje eu cheguei na minha casa, eu fiz 24 horas de plantão num hospital e 6 no outro. Eu fiz 30 horas. E isso tudo porque não tinha gente, não tinha gente. Então, assim, às vezes dá o teu horário de sair e você não tem rendição, você não tem quem chega. Então, você tem que ficar, você não pode sair. É questão ética, você não pode sair do teu ponto se você não tiver um profissional para te render. E aí, você é obrigado a ficar, não interessa, né? Então, assim, é uma exaustão, é um paciente grave, mais grave do que da primeira onda. A gente não sabe se é grave nessa proporção, porque demora para chegar para a gente. Tem um outro fator fisiológico importante envolvido, né? Como a gente tem muitos jovens doentes, o jovem ele tem reserva de saúde. Sim. Então, né, o cara que tem 50 anos, ele tem uma reserva, uma capacidade funcional diferente do cara de 80. Então, ele pega a doença, ele aguenta, mesmo estando já com o pulmão acometido gravemente, né? Ele está numa hipóxia importante, ele aguenta. Então, quando ele vai ter falta de ar, né, que é o sintoma clássico, ele já está muito ruim. E aí ele já chega numa condição muito severa para nós no hospital. Então, esse é um fator, é o que a gente chama de hipoxemia silenciosa. A gente não teve isso na primeira onda. Nós estamos aprendendo a lidar com isso agora. Porque aquele doente que você examina, você fala, ele está bem. Aí você colhe o exame, você vê que ele está péssimo, né? Porque os gases sanguíneos dele estão lá no pé, está tudo alterado. Agora, também tem o fato da espera por leito, né? Então, assim, a gente tem uma fila de pessoas esperando leito de UTI. Quando a pessoa consegue o leito de UTI, eu já passei do tempo. Quando a gente fala de atendimento precoce, nisso nós acreditamos. Porque, na verdade, a gente não trata o vírus, mas a gente dá condições para a pessoa suportar a doença, né? Então, você dá respaldo para essa pessoa e vai corrigindo as desordens que o vírus traz. Então, você vai entrando com suporte, à medida que a pessoa vai tendo alterações, você vai correndo atrás do prejuízo. Quanto antes você corrige essas disfunções, melhora o prognóstico dessa pessoa. Então, se eu pego ela já em falência de órgãos, eu perco, né? Então, que é altíssima complexidade, então a gente só aceita paciente transferido. Não adianta ir lá no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, a porta está fechada. E isso sempre foi, não é na Covid, não. E tem que ser. Não vai atender, até porque não tinha leito, e o leito que estava sendo liberado vai para o CRAS, que é o Sistema de Regulação de Vagas da Secretaria de Saúde, né? Então, são eles que falam, olha, fulano vai para o leito tal, vai para o leito tal, para poder coordenar esses leitos que tem, né, nas cidades aí, mais próximas, digamos assim.
E aí as pessoas não entendem isso que é na porta. Então, por exemplo, semana passada a gente teve um paciente que chocou na nossa porta. O que é chocar? O aparelho cardiovascular entrou em colapso, né? Por conta da infecção muito grave. E aí o que acontece? A pressão cai. Esse paciente, a pressão dele caiu para 6/3, a oxigenação que tem que estar acima de 95 estava 60%, a frequência cardíaca aqui, o tolerável é até 110, estava 160, estava entrando em arritmia, olha que loucura. E aí tem que pôr o paciente para dentro. Fazer o quê? Nessa hora é emergência, o hospital é porta fechada até o capítulo 2, porque numa emergência tem que atender, negligência. Então, olha a situação que a gente chega, né? De ter que pôr o paciente estar na rua para dentro, porque ele chocou na nossa porta, desesperadamente, esperando por uma vaga, né? A gente não está dando conta de dar vazão dos corpos. Então, as pessoas morrem, tem fila para entrar no necrotério, que o necrotério ele é específico da Covid. Então, às vezes, a pessoa entra em óbito e não dá para liberar o leito da UTI, tirar a pessoa morta, mandar para o necrotério, você libera a vaga para o CRAS. O CRAS pedindo a vaga, né? Solicitando a regulação, solicitando a vaga, e você não consegue liberar a vaga porque você não tem para onde mandar o cadáver, porque o necrotério está lotado. Olha isso. É pior do que guerra, é pior do que além da imaginação da gente, Renato. Como é que você não aguenta isso? Nossa, pelo amor de Deus. A gente ficou esses dias 2, 3 horas com o corpo lá fechado no saco dentro da UTI, porque a gente não tinha como levar o cadáver para o necrotério, porque o necrotério estava cheio. E aí tem que esperar. Tanto é que na cidade de São Paulo, eles vão começar a contratar vans escolares para transportar cadáver, porque os carros funerários não estão dando conta. Olha o tamanho do que a gente está falando. E eu não estou falando de algo que me contaram. Eu estou falando do que eu vejo todo dia, toda hora. É um negócio assim que é muito além do que a gente suporta. Eu vou falar, viu, Léo? Eu sou uma pessoa mal durona, assim. Eu tenho chorado todos os dias, de cansaço, de desalento. Eu já sabe, tinha desistido assim? há muito tempo, fora de brincadeira. Que é isso? Que loucura. Não, imagina a pressão psicológica que vocês não estão passando. E quando você vê pessoa indo pra festa clandestina, dá vontade de ir lá e matar, cara. Sei lá, que é isso? Nossa Senhora! Eu tô perdendo a paciência, eu não consigo mais discutir com as pessoas, sabe? Eu prefiro ficar quieta, porque eu sei que eu vou perder a paciência, porque a gente não dá mais, a gente também é gente, Sim, né? É absurdo. Então, a gente está vivendo isso no hospital, medicação acabando, né? E assim, não é uma questão de querer comprar, é uma questão de não ter condições de produzir. A indústria farmacêutica está a milhão aí, abrindo laboratório, destinando laboratórios que produzem outras medicações para produzir as medicações hospitalares. Nós estamos falando aí das medicações para intubação e ventilação mecânica, mas não é só isso, os antibióticos para caramba, enfim, todas as drogas. Então, a gente está entrando nesse colapso também. E o nosso colapso, né? Daqui a pouco não tem mais profissional, porque a gente não está suportando mesmo. E já não tem, né? A gente já está trabalhando por 2, por 3, porque os nossos colegas vão entrando em falência, né? E vai sendo afastado. E aí, quem fica tem que tomar conta. É isso que está acontecendo. E a gente não consegue entender que o problema da economia não é o lockdown. O problema da economia é a pandemia. E enquanto eu não resolver a pandemia, eu não resolvo a economia. Eu entendo completamente que a fome mata também, que o desemprego mata, mas entendam que o tratamento para o desemprego é o tratamento da pandemia, é o controle da pandemia. Araraquara, aqui em São Paulo, foi um exemplo clássico disso. Eles estavam sem leitos de UTI, já tinha entrado em colapso. E fizeram um lockdown de 20 dias, diminuiu as internações em 54% e a mortalidade em 50%. Aí é muito louco, porque o kit profilático lá do Ministério não mostra esses números. Agora, fechar, né, distanciamento mostra. E aí a gente briga contra aquilo que tem comprovação estatística, científica, palpável, que eu não quero fazer, contra o negócio que, olha, eu acho que funciona, mas que a gente já mostrou que não funciona. Como que você consegue entender um povo desse, né, Léo? E eu sempre falo para as pessoas, se o kit fosse bom, o Reino Unido usava, a Alemanha usava, você acha que nos Estados Unidos ia ter o tanto de morto que teve o ano passado? Eles já diminuíram a curva de mortalidade por causa da vacinação, né? Absurdamente. Mas o tanto de gente que morreu o ano passado,
Gente, pelo amor de Deus, é só raciocinar 5 minutos, né? O Canadá usaria o kit, o Japão usaria. Por que que só a gente descobriu a roda, né? É Só o verdade. governo brasileiro sabe, E a gente é né? tão egoísta que não contou para ninguém, né? Ninguém está sabendo. Os Estados Unidos queriam desovar o estoque deles de cloroquina aqui no Brasil, né? Não é porque eles são bonzinhos. Então, a gente tem essa situação. Com relação à vacina, né? Então você perguntou como é que está a situação atual, né? Já desenhei o caos, né? É isso mesmo. Isso. E com relação à vacina, é. é o único caminho, Léo. Não existe outro. Se a gente vê, é claro que Israel, por exemplo, tem uma proporção infinitamente menor ao tamanho do país e à população também. Mas a gente tem que pensar em vacinados por 1.000 habitantes, né? E aí, assim, quando o presidente fala que nós somos o quinto a vacinar no mundo, a gente é o quinto em números absolutos, mas nós somos o 79º em números de vacinados por 1.000 pessoas. A gente perde para o Panamá em vacinação. É mesmo. Entendeu? A gente perde para o Panamá. Porque se você for pensar, não me interessa quantas milhões de pessoas eu vacino, me interessa qual é a proporção da população. Eu preciso de 50% da população vacinada para conseguir controlar a coisa, né? E a gente vacina irrisório. E sabe o que é mais triste? Nenhum país no mundo tem a capacidade de vacinar que nós temos. E aí as pessoas falam, mas não tem vacina para comprar. Agora não, mas tinha. Como que você autoriza um laboratório a fazer uma pesquisa no teu país e já não faz um contrato prévio de liberação de compra? E ninguém está falando para comprar vacina que não era comprovada. Na época da Pfizer, existia uma cláusula condicionante de fazer a compra desde que a vacina seguisse todas as necessidades técnicas e específicas da Anvisa. Então, era assim, eu quero te vender 100 milhões de doses, mas essas 100 milhões de doses só vão ser vendidas se eu comprovar que a vacina é eficaz e se a vacina tiver todos os quesitos, né, cumprir todos os quesitos de segurança pelo teu órgão regulatório. Era esse o contrato. Então, falar, eu não podia comprar porque não era comprovado. Claro que ninguém vai comprar um remédio que está em teste. Não é isso. É um contrato de intenção de compra. Você está testando no meu país. Eu tenho que ter direito à prioridade de compra, né? Então, o contrato é assim, se der certo, eu quero 100 milhões. Se não der certo, é problema teu, porque eu não vou comprar um negócio que não tem comprovação científica. Era disso que nós estávamos falando. E nós tivemos essa chance em agosto de comprar 70 milhões de doses de vacina da Pfizer para ser entregue até agora, no mês de abril. Então, a gente já teria 70 milhões de doses só da Pfizer, Sim. né? Então, olha o tamanho do problema. E a gente teve um problema maior chamado diplomacia, né? Porque a gente, de novo, a nossa falta de investimento em ciência e tecnologia também está levando a gente a esse sofrimento agora. Por quê? Porque a gente sempre foi muito bom de produzir vacina e de vacinar, mas a gente nunca produziu IFA. Né? Então, todos os insumos para a produção de vacina, tanto do Butantan, quanto da Fiocruz e de outros laboratórios que a gente tem, vem de fora. A gente só finaliza a formulação no país. E isso não é porque nós não sabemos, é porque nós não temos parque para isso, porque a gente não investiu nisso. É uma burrice, né? Mas tudo bem. E sempre veio da China. Aí é muito louco o pessoal falar, a Coronavac é da China. Querido, a vacina da hepatite é da China. A Sinovac, ela produz a hepatite, ela produz a do influenza, ela produz a vacina contra o tétano. Então, é uma estupidez enorme, né? Mas a gente esbarrou na questão diplomática. Todas essas vacinas que você falou tem chip dentro delas, então? Todos, deve ser, né? Todo mundo chipado aí, todo mundo toma essa vacina a vida inteira, né? Olha que doido. A gente falou na questão diplomática, que a gente resolveu brigar com o chinês, né? E brigar da maneira mais ridícula, parece criança na escola, né? O ministro lá falando igual Cebolinha, né? Fingindo que era chinês, brincando com coisas gravíssimas e sérias. O que a China falou?
Eu não vou ligar para vocês, queridos. E assim, ó, insumo farmacêutico, por mais que a indústria queira mandar, quem libera é o Ministério de Relações lá, tipo o Ministério de Exportação, digamos assim. Não existe sair remédio de um país sem que o governo autorize. Não existe isso. Então, como a gente resolveu fazer graça com a China, eles falaram, tá bom, não vamos liberar o IFA para vocês. Então, assim, todas as projeções que a gente tinha de liberação de insumo, não só para a Coronavac, mas a própria vacina da AstraZeneca, o IFA vem da China também, que é a da Fiocruz. Atrasou tudo, porque a gente não teve diplomacia. Teve que outras pessoas intervirem para a liberação do IFA, tanto da Coronavac quanto da Fiocruz. Então, assim, nos bastidores, o ex-presidente Fernando Henrique teve que entrar, o ex-presidente Temer teve que entrar, entre os reitores das universidades tiveram que entrar, porque o nosso corpo diplomático, que sempre foi famoso no mundo por saber fazer diplomacia, o Brasil sempre foi chamado às mesas de conversação internacional por ser um país de histórico diplomático. A gente sempre soube fazer diplomacia. A gente não conseguiu conversar com a China, que a gente tinha brigado, igual o moleque da escola, né? E aí a gente perdeu isso. Então, além de tudo, a gente está atrasado nas vacinas que nós produzimos, porque nós não temos IFA. Agora que está começando a liberar, depois que essa galera de peso toda entrou na parada, para poder liberar o IFA. Porque se nós dependêssemos da Presidência da República e do nosso Ministério de Relações Exteriores, nós não teríamos liberado. Olha a gravidade disso, Léo. É uma loucura. E cada dia que a gente deixa de vacinar, é 1 milhão de pessoas que está sujeito a pegar a doença e ficar grave. 5% das pessoas que pegam a Covid-19 ficam graves, né? Então, parece pouco 5%. Quando a gente fala em mortalidade, o corona não é tão mortal. Mas quando a gente fala em letalidade, ele é absurdo, porque como o contágio é muito alto, né? A mortalidade da dengue, por exemplo, é de 27%. Só que quantas pessoas pegam dengue? É baixo, porque depende de um mosquito picar. O corona não, cada um que pega contamina 1,5. Então, assim, eu tenho, exponencialmente aí a chance de ter 150 milhões de pessoas infectadas até o final desse ano no Brasil. Né? A nossa projeção é essa. Então, faça 5% de 150 milhões. Nossa, é muito. É uma loucura. Quando você para pensar assim, é uma loucura. O cenário é muito pior do que a gente imagina, Renato. Pelo amor, a gente fica estarrecido. Eu tô com falta de ar só de estar escutando isso que você tá falando aqui, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando realmente vocês lá dentro dessa briga diária. Né? Sabe o que é desesperador? A sensação de você estar falando no vácuo, né? Porque parece que você está gritando e ninguém está te escutando, né? Assim. E eu sempre falo, gente, eu sou pesquisadora café com leite, né? Vamos lá, eu sou dente de leite. Agora, você duvidar de Miguel Nicoleles, você duvidar de Natália Pasternak, você duvidar de Margarete Dalcomo, como assim? Essas pessoas sempre foram sumidades na ciência. O que eles falaram nunca foi questionado. Agora é questionado, porque eles são completamente contra o kit prevenção, eles são a favores do fechamento, do distanciamento social, mas eles não são ouvidos. É muito estranho, né? Que são pesquisadores seríssimos. Então, ninguém está pedindo para me escutar. E o Renata, não, tudo bem. Agora, gente, você colocar em dúvida essas pessoas é inaceitável, né? Colocar em dúvida a própria Universidade de Oxford, colocar em dúvida a Fiocruz, o Butantan. Você vê que louco que a gente está vivendo no nosso país? É uma distorção sem precedentes, né? Não tem nada que tem. Assim, que a gente possa comparar. Então, é a vacina, Léo. Não tem alternativa. A gente conseguiu fechar com a Janssen agora, né? Que foi outra burrice, porque a Janssen testou no Brasil também, assim como a Pfizer. Como que você já não faz contrato prévio de compra? Aí, depois que a vacina é autorizada pelo resto do mundo, o resto do mundo já comprou, então nós vamos comprar, só que só vem no final do ano a vacina.
né? E aí a vacina que está vacinando mesmo é a Coronavac, que era a vacina que o presidente não queria, que sempre falou mal, né? Que é a vacina chinesa, vacina, e é a vacina que está salvando a gente, é a vacina que realmente está chegando no braço das pessoas, é a Coronavac. Assim, parece que é todo um movimento mesmo coordenado para tudo dar errado. Você não tem outra. Você não vê outro objetivo do que esse. Não, é impressionante. Renato, Pensando qual é a lógica de fazer tudo isso, né? Qual é o ganho? qual é o ganho? Eu não entendi, né? Qual é o ganho? Não sei ainda. Mas é isso. Não ganho, acho que não ganho, não tem ganho político, não tem ganho econômico, nada, eu não vejo nada, nenhum vou fazer, não, vou ganhar aqui, não assim, é impressionante, Renato. Assim, cada vez que eu converso com você, eu tenho mais informação, eu gosto demais de conversar com você, muito obrigado, mas eu não posso terminar isso aqui antes de perguntar o que seria facilitadora da construção do raciocínio clínico. Me explica isso, que eu gostei disso. Eu nem sei o que é, já quero. Olha, se tem uma coisa que a gente está tendo, por exemplo, agora que fazer é raciocinar clinicamente, né? Porque assim, ó, o raciocínio clínico, primeiro que ele parte do pressuposto transdisciplinar, né? E não multiprofissional simplesmente. O que é isso? Eu preciso pensar na pessoa como um todo. Então, a construção do raciocínio clínico, ela parte da fisiologia, do que é normal, e eu começo a entender o processo da doença para poder entender quais são os instrumentos que eu tenho para diagnosticar e o que eu posso fazer por essa pessoa. A construção do raciocínio, por exemplo, que a gente estava falando de ter um profissional dentista na UTI, isso é pura construção do raciocínio clínico. Então, ó, vamos partir do pressuposto. Eu não vou nem falar de Covid, estou falando do paciente como um geral. Eu tenho um paciente que vai ser entubado, vai ser colocado em ventilação mecânica. Então, se eu for raciocinar clinicamente, eu preciso lembrar que eu tenho toda uma flora, toda uma questão aí de micro-organismos na boca, que potencialmente pode ir para a via aérea. Então, eu preciso tratar isso. Eu preciso entender que manter o paciente parado por muito tempo, que é outro problema que nós vamos ter, viu, Léo? Esses pacientes que ficam bloqueados, eles estão saindo tetraplégicos da UTI, né? Porque o bloqueador neuromuscular, ele impede a despolarização de pulso do sistema nervoso central no músculo. Aí o músculo perde fibra e tem gente que não está andando mais, é uma confusão. Então, ó, quando eu raciocino clinicamente, eu já preciso projetar isso lá na frente. Então, ó, eu vou bloquear o meu paciente. O que eu posso fazer para minimizar os efeitos dessa droga depois? Então, a construção do raciocínio clínico é pensar no doente, não na doença, sabe? Porque se eu pensar só na doença, eu fico ali alienado e eu não estou tratando a pessoa. Isso é um erro muito grande, porque eu não tenho um pulmão doente, eu não tenho trato urinário doente, eu não tenho fígado doente, não. Eu tenho um órgão que faz parte de um conjunto de órgãos que estão totalmente relacionados. Então, quando eu tiro a homeostase de um, eu tiro de todo mundo. Então, eu raciocínio a pessoa. O que uma coisa leva à outra? Por que, sabe? E aí eu consigo já traçar prognósticos, pensar na situação como um todo, e não somente naquela situação. Vou dar um exemplo da Covid. Tem paciente que está muito bem obrigado, clinicamente. Se eu for pensar nele, né, com esse pensamento clínico, quando eu olho o exame e eu vejo que ele está em hipóxia importante, eu vou pedir enzimas cardíacas, por exemplo. Aí fala, mas o que tem a ver? É o pulmão que não está funcionando, né? Só que o coração precisa de oxigênio para funcionar. E aí, se as enzimas cardíacas começam a subir, eu tenho que entender que o coração está sofrendo. Eu vou ter que tratar o pulmão para poupar o coração, entende? Então, é essa associação de dados na construção do indivíduo como um todo e não somente como um órgão doente. Eu tenho que pensar na pessoa. Ótimo. Eu adorei isso. Eu acho que a gente tem que espalhar isso para todo mundo. Muda muito, mas muito mesmo. É uma coisa interessantíssima, assim, quando você começa, sabe, a associar dados, né?
de causa e efeito, é isso, né? Você tem que pensar realmente que a gente seccionou demais, né, a saúde, de maneira geral. Né? Dentro de cada profissão tem 1 milhão de especialidades, que é necessário, até porque é muita coisa para aprender, não tenho dúvida disso. Né? Eu não preciso saber fazer, mas eu preciso saber que eu tenho que chamar o colega. Então, assim, eu não sou dentista, eu não sou fono, eu não sou TO, mas eu tenho que saber que, opa, aqui, ó, eu preciso desse profissional, e aí eu preciso conversar com ele para saber a visão dele, para ele me explicar o que está acontecendo aqui, para eu explicar o que eu estou vendo, e aí a gente constrói o paciente de uma outra maneira, né? Mas holística, não no sentido espiritual, holística no sentido do todo, né? De envolver a pessoa como um todo, é isso. Não, Renato, muito obrigado por esse show de conhecimento. Sempre que eu converso com você, eu saio muito melhor do que eu entrei. Eu só tenho que te agradecer muito de você ter parado, de estar aqui no meio do seu trabalho, de dois plantões pesados, para vir conversar com a gente, para tentar fazer a gente um pouquinho melhor. Então, eu te agradeço de coração. Doutora Renata, eu que agradeço. Muito obrigado. Não, a gratidão é toda minha, de verdade mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Desculpa a bagunça, né? Porque a gente está trabalhando de casa, é o cachorro que passa, a mãe que fala, então espero que isso não interfira muito. Então, e assim, gratidão pela oportunidade, e eu acho que todos nós que temos algum interesse em saber um pouco mais, temos que abraçar a responsabilidade de propagar a ciência e as notícias verdadeiras. Porque o pessoal da notícia falsa é pouca gente, só que eles fazem muito barulho, eles têm muita força. E por que a gente não tem também? Né? Então, vamos descer do nosso pedestal aí acadêmico, de sabedoria, parece que nós somos uma elite que sabe, não é nada disso, e vamos colocar a informação a serviço, de verdade. Se tem uma coisa que a gente pode fazer, tem gente que fala, ai, mas eu queria tanto ajudar, ajuda muito, muito propagando notícia verdadeira, né? Falando sobre a vacina, falando sobre a pressão real que a gente tem que fazer para o governo, que não é contra o lockdown, não. A pressão real é vacinar, porque daí eu vou tratar a economia também. A gente não está negligenciando a economia como profissional de saúde, não. A gente entende que quando a gente controla a pandemia, a gente resolve a economia. O próprio ministro fala isso da economia. Então, assim, gente, se você quer ajudar de verdade, propague a notícia verdadeira, né? Atualizem-se, as fontes, mas de fontes, né, não é Dr. Google, de fontes que possam ser seguras, né, de pessoas que realmente têm relevância na sociedade, tem muita gente se colocando à disposição, e força, né, um abraço energético, vibracional para todos nós, para a gente conseguir realmente passar por isso, e eu fico cada vez mais certa que a gente vai sair melhor. Vai ter gente que vai sair pior, né? Mas quem despertar aí a consciência é uma oportunidade muito grande de evolução como ser humano, como profissional, como gente. Então, eu agradeço por cada minuto que nós estivemos aqui hoje, Léo. Obrigada de verdade. Eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado, Renato. Boa noite para você. Descansa. Pode deixar, vou capotar agora. Eu estou à disposição, viu?